O meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele de facto diz. Este é o primeiro episódio, o episódio introdutório, continuamos com estes episódios este mês, de Tomás o Teólogo. Tivemos o primeiro episódio de todos, em que eu expliquei que iríamos ter Tomás o Filósofo, Tomás o Teólogo, Tomás o Pregador e Tomás o Mestre. E depois, a semana passada, tivemos o primeiro episódio de Tomás o Filósofo, em que eu tentei explicar a relação, primeiro, entre o filósofo, o teólogo e o pregador, e depois tentei explicar e expor os livros que vamos tratar, as obras de São Tomás, que vamos tratar em Tomás o Filósofo. Hoje, no primeiro episódio de Tomás o Teólogo, eu quero primeiro explicar a distinção entre filosofia e teologia, brevemente, claro, e depois dar uma olhada àquilo que vamos ver em Tomás o Teólogo. Então, filosofia e teologia, São Tomás expõe sucintamente a diferença e a relação entre as duas na primeira questão da Suma de Teologia, em que ele se pergunta se é preciso, se é necessário haver uma ciência chamada teologia. Porque, de facto, Aristóteles já chamava a metafísica, que é a disciplina mais elevada da filosofia, digamos assim, já lhe chamava teologia. E, portanto, parece que não faz sentido falar em teologia. São Tomás, na Suma, está a falar para alunos de teologia que estão a começar a teologia e que, portanto, já teriam estudado uns 4 anos de filosofia e de outras ciências, não é? Das chamadas artes liberais. E, portanto, agora que já estudamos esta filosofia toda, mas ainda faz sentido falar de outra ciência? Porque, de facto, porque é que Aristóteles chamava à filosofia, à metafísica, teologia, a ciência de Deus? Porque a filosofia, a metafísica, estuda o ser enquanto ser. Portanto, todas as coisas que são, na medida em que elas são. Digamos, a biologia estuda todas as coisas na medida em que elas são vivas, não é? A psicologia estuda o ser humano na medida em que ele tem volições e cognições. A sociologia estuda o ser humano na medida em que ele estabelece relações com outros seres humanos. Portanto, temos um objeto material, a sociologia e a psicologia estudam o ser humano, mas têm objetos formais diferentes, estudam segundo perspectivas diferentes. O objeto formal da metafísica é o ser, as coisas que existem. E o objeto formal é na medida em que existem. Portanto, é a ciência mais abstrata de todas. E o seu cume, segundo o próprio Aristóteles, é chegar ao conhecimento de Deus. Portanto, a partir da existência de coisas, de criaturas, de coisas, de seres que são finitos, que existem mas podiam não existir, ou seja, são contingentes, a partir da existência de seres que são diferentes uns dos outros, e por aí vai, de seres que são mutáveis, que podem mudar, nós concluímos que tem de existir um ser que é infinito, não tem fim, que é imutável, não muda, que é necessário, ou seja, tem de existir, não é contingente. Por aí vamos. Okay? E, portanto, este é o cume da metafísica. Na metafísica, na filosofia, nós estudamos todas as coisas que são, na medida em que são. Portanto, começamos pelas criaturas e elevamos o nosso olhar até ao conhecimento de Deus. Não só que ele existe, mas alguma das suas propriedades. Pronto. Daí chamarmos teologia. Daí Aristóteles chamar teologia à filosofia, à metafísica. Portanto, São Tomás pergunta, mas então, já temos uma ciência que nos vai falar de Deus. Precisamos de outra? E a resposta dele é que sim. Então, o objetivo, aquilo que estuda a teologia não é
necessariamente Deus, mas o objeto formal da teologia é todas as coisas, portanto, exatamente o mesmo que a metafísica, estuda todas as coisas. O seu objeto formal, o ponto de vista através do qual estuda todas as coisas. A teologia estuda todas as coisas na sua relação com Deus. Portanto, através dos óculos da revelação. Em filosofia eu não aceito revelação. Portanto, eu posso saber que Deus existe, que Deus é infinito, que Deus é bom, que Deus é só um, que Deus é necessário, uma série de coisas sobre Deus, mas nunca vou poder saber pela filosofia apenas que Deus é um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Não posso saber que uma dessas pessoas encarnou e, portanto, existe um homem chamado Jesus Cristo que tem 2 naturezas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, etc, etc. O limite da filosofia está naquilo que as minhas faculdades naturais, o meu uso da razão, o meu uso da experiência, dos sentidos, etc. O limite da filosofia está naquilo que as minhas faculdades naturais conseguem alcançar. O limite, o princípio da teologia, que vai usar isso, e portanto os medievais diziam que a filosofia era escrava da teologia, a teologia começa com a revelação, que me vai dar conhecimentos que eu não poderia ter apenas pela filosofia. Há coisas que eu podia saber pela filosofia, pelo uso só das minhas faculdades naturais, que a teologia, que a revelação vai confirmar. Que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é infinito, que Deus é omnisciente, etc. E vai confirmar porque nem todos os homens têm de dedicar a sua vida ao estudo de Deus e é muito mais simples e muito mais propício à fé que a autoridade de Deus vá confirmar aquelas coisas. Confirmar, isto é, onde as pessoas já sabiam pela razão, ou ensinar onde as pessoas não aprenderam pela razão. E portanto nós falamos de verdades de fé, do lado da teologia, verdades de razão, do lado da filosofia. Algumas dessas verdades de razão são preâmbulos de fé. Portanto, estão antes da fé e são como o pórtico de entrada. Mais uma coisa na relação entre filosofia e teologia, portanto, já vimos claramente há coisas que são do domínio da razão, da filosofia, há coisas que são do domínio da fé, da teologia. Algumas das coisas do domínio da razão podem ser confirmadas pela fé, mas a própria razão pode servir de apoio à fé como? Não para a substituir, isso é impossível, a fé é muito mais elevada do que a razão, não é irracional, é suprarracional, portanto a fé vai dizer coisas que não contradizem a razão, mas que a superam. Vai ser esta a ideia sempre. E o papel da filosofia no estudo da teologia vai ser de mostrar que os dogmas de fé não são impossíveis. Portanto, o trabalho da razão vai dizer, sim, é possível, não é contraditório que um Deus subsista em 3 pessoas. Eu não sou capaz de demonstrar pela razão que tem de ser assim, que Deus são 3 pessoas. Não sou capaz de demonstrar isso. Mas sou capaz de demonstrar que é possível que Deus subsista em 3 pessoas. Depois deste passo da filosofia, é possível que a teologia vai trabalhar com os axiomas da Sagrada Escritura e da tradição da Igreja. Portanto, enquanto em Tomás o filósofo vamos usar só a nossa razão e os nossos sentidos, e só vamos falar de coisas que podemos demonstrar assim, em Tomás o teólogo estamos claramente a pressupor a veracidade e a autoridade das Escrituras e da Igreja. Okay? Portanto, vai ser comum em Santo Tomás, na Suma de Teologia, a Sagrada Escritura diz isto. Ponto final. Os padres da Igreja, Santo Agostinho diz isto. São Gregório de Nissa diz isto. Okay? Isto vai ser uma coisa comum. Porquê? Porque estamos no domínio da teologia. Isso a mim não me satisfaz porque eu não gosto deste tipo de autoridades. Ok, então eu tenho que dar um passo atrás, Tomás o filósofo, e ver... Não, mas eu demonstrei que isto não é impossível. Ok, agora a palavra de Deus diz que é assim. Ok. Espero estar a ser claro. Então, nós vamos usar aqui em Tomás o filósofo, Tomás o teólogo, desculpem, vamos usar sobretudo a Suma de Teologia, esta obra de São Tomás,
as edições de Loyolas fizeram em 9 volumes, está aqui 1, estão aqui 7, o 9 está no meu quarto. E como é que funciona isto? Isto está dividido em 3 partes, portanto, as edições de Loyolas puseram em 9 volumes, mas são 3 partes. Este que é o primeiro faz parte da primeira parte, está aqui uns que fazem parte da segunda parte, este já faz parte da terceira e este também faz parte da terceira. A primeira parte fala de Deus, a existência de Deus, a natureza de Deus, as 3 pessoas de Deus, a criação de Deus. E quando olhamos para a criação, vamos olhar para os 7 dias da criação, vamos olhar para os anjos, vamos olhar para a natureza humana, como é que é o homem, corpo e alma, distinção de... Pronto. Vamos olhar para aqui, ok? O homem, Deus, o homem que sai de Deus, vamos ver também o pecado. Agora, o homem quer voltar para Deus, o caminho do homem para Deus, ou seja, a vida moral, é a segunda parte da Suma de Teologia. E depois, terceira parte, o regresso de facto do homem a Deus, que é a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua encarnação, os mistérios da sua vida e os sacramentos que recebem a sua eficácia da paixão de Cristo. E são o nosso caminho seguro de volta para Deus. Esta é a estrutura básica da Suma. Há aqui mais algumas distinções aqui no meio, hoje não nos interessam. E depois é importante vermos aqui, nós, como já expliquei noutros episódios, vamos funcionar à base de leitura. O que é que nós vamos ler em Tomás o Teólogo? Nós vamos ler sobre os 20 mistérios do Rosário. Portanto, primeiro mistério, o anjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora, e nós vamos ler alguma coisa sobre o mistério da Anunciação. Nossa Senhora visita a sua prima Santa Isabel. Nós vamos ler alguma coisa sobre o mistério da visitação. Claro, um mistério por episódio de Tomás o Teólogo e, portanto, isto vai dar pano para mangas. Por exemplo, São Tomás, neste volume da Suma, portanto, isto é o 8º volume desta edição, que está na terceira parte, questões 1 a 59. São Tomás dividiu as partes em questões, que são como temas, e agora, primeiro, a questão 30. O tema é a Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria. Em 4 artigos, portanto, este tema é dividido em 4 artigos, que são de facto 4 questões, 4 perguntas mesmo. Deve considerar-se em seguida a Anunciação da Bem-aventurada Virgem. Sobre isso, são 4 as perguntas. Era conveniente que lhe fosse anunciado o que iria ser gerado nela? Quem lhe deveria anunciar? De que maneira lhe deveria ser anunciado? Qual a ordem da anunciação? Okay? Então, estas 4 perguntas que se fazem dentro do tema de Anunciação da Bem-aventurada Virgem. Agora, eu vou abrir aqui convosco a Suma, só para tentar explicar a estrutura de uma questão, de um artigo. Nós não vamos lê-lo, de facto, vamos só ver a estrutura, porque é uma estrutura muito particular, não é assim um texto corrido, e é importante nós percebermos essa estrutura para depois conseguirmos aproveitar os episódios de Tomás o Teólogo. Cá estamos. Como eu disse, temos questão 30, a Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria. Ela está dividida, vemos aqui, em 4 artigos. E depois, no primeiro artigo, isto tem o latim de um lado e o português do outro. Nós aqui só nos vamos preocupar com o português e confiar que o latim está bem traduzido. Então, primeiro, artigo 1. Vai-se enunciar a questão. Era necessário que fosse anunciado à Bem-aventurada Virgem o que iria realizar-se nela? É enunciada a questão. De seguida, São Tomás diz uma resposta com a qual ele não concorda. Ele não concorda com isto. E ele diz, quanto ao primeiro artigo, assim se procede, parece que não era necessário que fosse anunciado à Bem-aventurada Virgem o que iria realizar-se nela. Se ele disse parece que não, é porque ele vai achar que sim, mas diz parece que não. E depois ele vai dar as chamadas objeções. O que é que são as chamadas objeções? São as objeções à sua posição.
neste caso, são 3 objeções e ele vai nos dizer 3 motivos pelos quais parece que não era preciso anunciar à Virgem Maria o que ia ser realizado nela. Qual é o objetivo destas objeções? Em primeiro lugar, eram de facto opiniões teológicas da altura ou anteriores. Okay? Está a desvencilhar várias opiniões de padres da Igreja, algumas vezes, outras vezes aparentes contradições da Sagrada Escritura, outras vezes aparentes objeções da razão aos mistérios da fé, mas, sobretudo, faz-nos perceber o porquê de se colocar a questão. Se calhar nós nunca nos tínhamos colocado a questão, mas porquê que é preciso? Será que é necessário anunciar à Virgem Maria? Então, aqui vai-se colocar o porquê da questão. Depois disto, são só objeções com as quais São Tomás pode concordar ou não, mas não vai dar resposta ainda. Portanto, aqui parece que não, ele não vai concordar com esta opinião, vai dar 3 motivos porque é que parece que não, e depois, aqui, em sentido contrário, ele vai dar uma fonte de autoridade, que normalmente é a Sagrada Escritura, para dizer, olha, mas isto aqui que acabámos de ver não pode estar bem. Pode ser convincente, mas não pode estar bem. Porque, em sentido contrário, o anjo, segundo o Evangelho, anunciou. E, portanto, se anunciou era porque era preciso anunciar. Ok? Portanto, enunciar a questão, colocar a resposta oposta à que ele acha, colocar argumentos em favor dessa opção, mas dar uma fonte de autoridade contra isso. Depois aqui diz, respondo, São Tomás vai meter tudo aquilo entre parênteses, todas aquelas objeções, e vai responder à questão como se nunca tivesse colocado aquelas objeções. Respondo, era conveniente que fosse anunciado à bem-aventurada Virgem que iria conceber Cristo. E agora, primeiro vai dar um motivo, segundo, terceiro, quarto, vai dar 4 motivos. Mas isto faz parte da resposta dele. Nesta resposta, ele quis dar 4 motivos. Depois, quanto ao primeiro, quanto ao segundo e aqui em baixo, quanto ao terceiro, ele está a responder às objeções. Quanto ao primeiro argumento que tínhamos dado, quanto ao segundo argumento, quanto ao terceiro argumento. E acaba. Artigo 2, vem outra pergunta qualquer. Okay? Portanto, São Tomás enuncia a questão, depois vai dar uma resposta com a qual ele não concorda, parece que, e vai anunciar argumentos a favor dessa posição, uma fonte de autoridade para nos fazer perceber que esses argumentos devem estar mal, vai responder, a resposta é maior ou menor, normalmente é na resposta que está o sumo da questão, às vezes é nas objeções e nas respostas, porque é precisamente aí que se trata de alguma minúcia, mas normalmente, quando nós lemos a resposta, São Tomás o que é que faz? Faz alguma distinção de conceitos, dizer isto pode-se ler neste sentido ou neste, e já nos dá as ferramentas aí para respondermos às objeções, mas depois vai responder às objeções. Okay? Portanto, são estes os passos de um artigo da Suma de Teologia. Recordando, estamos a ver isto porque vai ser uma coisa que vai acontecer, nós vamos ler em Tomás o Teólogo artigos da Suma e, portanto, é muito útil, muito facilitador que nós tenhamos esta estrutura em mente. Por hoje é tudo e já vai longo. Qualquer questão, não hesitem em mandar mensagem. E aqui estamos, Tomás o Teólogo. Se tudo correr bem, vamos conseguir olhar para o mistério da nossa fé, para a revelação e voltar a olhar para todas as coisas com esse novo olhar. Muito obrigado e louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.